senhora puder desligar o microfone. Boa noite, meu nome é Juan Felipe, eu faço parte do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí e sou membro da diretoria da Liga de Medicina, a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que se inscreveram no nosso evento, a todos que estão acompanhando o nosso evento, mesmo que não fizeram inscrição, e também gostaria de deixar aqui alguns recados. Para garantir o certificado, são necessários a presença em 2 aulas. Para isso, nós enviamos já o primeiro formulário, que já está esgotado por causa do tempo, que foi restrito ao dia 10 e ao dia 11 de junho. E agora nós enviamos a vocês o segundo formulário, que está no link de descrição do nosso vídeo e que também está nesses códigos que nós deixamos na tela. E você pode acessar pelo seu celular. Em alguns celulares, a própria câmera já tem essa possibilidade. Em outros, é necessário instalar algum aplicativo para que seja possível acessar esse QR Code. Também, nós gostaríamos de agradecer a todos que tiveram a paciência, por conta algumas inscrições não foram confirmadas e nós tivemos de entrar na plataforma para ajudar vocês a conseguir terminá-la. Além disso, nós também gostaríamos de que vocês ficassem atentos ao chat, porque qualquer informação nós iremos enviar lá. Nós temos alguns moderadores que estarão enviando todas as informações necessárias para vocês e todas as dúvidas. Qualquer dúvida em particular, vocês podem consultar-nos pelo e-mail que está na nossa bio, no nosso Instagram da Lanfac UFJ, ou também no direct do Instagram Lanfac UFJ. Nós deixamos também disponível um link alternativo em caso dessa transmissão ser interrompida ou sua internet não está muito boa, então você pode entrar nesse outro link alternativo. E hoje nós iremos iniciar mais um dia de palestra, nossa segunda palestra sobre a análise do hemograma no contexto da atenção primária à saúde, que vai focar sobre alterações no hemograma e hipóteses clínicas. Mas primeiro nós iremos ter uma conversa com a nossa professora coordenadora da Liga. Boa noite a todos, meu nome é Daniele, sou médica da atenção básica, professora da UFJ, do curso de medicina e coordenadora da Liga de Medicina da Família e Comunidade. É com muito prazer que agradeço a todos que empenharam, né, para a realização desse workshop, obrigado pela participação de todos, né, e eu queria falar um pouco mais dessa Liga Nossa. Essa Liga Nossa, ela foi criada sem fins lucrativos, ela é formada principalmente por alunos tanto do curso de medicina, como outras graduações, visando principalmente esse caráter multidisciplinar. Nessa liga, o que a gente focou bastante? Nós estamos focando bastante na atenção primária à saúde, no qual, por meio dos alunos, esses alunos são inseridos desde o início, né, do curso e da nossa prática, tanto prática clínica quanto as práticas teóricas,
né, voltadas para a rotina da atenção básica. Então, esse aluno ele pode acompanhar a sala de curativo, a sala de vacina, a sala de acolhimento, ou seja, ela é voltada principalmente para a questão da atenção básica e essa rotina nossa do dia a dia mesmo da atenção. E com isso, a gente pode desenvolver vários ciclos, principalmente saúde do idoso, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde da criança, né? E sempre com o foco principal no que diz respeito à atenção básica e à promoção da saúde. Então, os alunos, além de acompanhar essas práticas, nós fazemos encontros no qual a gente pode discutir algumas coisas teóricas, né? Alguns temas pertinentes à atenção básica, e principalmente por alguns discentes convidados. Então, eu agradeço muito aos professores que têm ajudado a desenvolvimento dessa liga, né? Contribuindo com as aulas, com as orientações e com as aulas práticas. E eu queria também deixar aqui, principalmente os nossos alunos membros, né, que têm feito durante essa quarentena, que esse workshop funcionasse, convidando os nossos professores com as palestras, escolher a dedo esses professores para nos ajudar a enriquecer a nossa semana com esse conteúdo tão importante que é a questão do hemograma. Então, os nossos membros é o Juan Felipe, Larissa Cristina, Lígia Fonseca, Igor Costa, Ana Gabriela, Marcos Vinícius Santos, Ludmila Carvalho, Larissa Alves, Yasmin de Souza, Lucas Vitor, Paula Ohana e Thalia Risse, né? Então, Rissa. Então, eu queria agradecer a todos pela ajuda e pela colaboração, pela formação desses alunos da nossa Liga de Medicina de Família e Comunidade. Pode sair, professora. Obrigado. Professora Ludmila, a senhora começa agora a sua fala, e assim que a senhora terminar, a senhora desliga o vídeo, por favor, porque os meninos estão reclamando que está travando, tá bom? E agora nós iremos dar início à nossa palestra com a professora doutora Ludmila. A senhora pode começar, professora Ludmila. Boa noite a todos. Eu vou me apresentar, depois eu desligo a câmera, parece que está travando, né? Bom, meu nome é Ludmila, eu sou docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Eu sou biomédica de formação e toda a minha pós-graduação foi voltada à imunologia. Primeiro, eu quero agradecer a esse convite feito pela LANFAC e dizer que eu estou muito orgulhosa do papel dos alunos, né, frente a toda essa iniciativa. Parabéns para todos vocês. Eu vou desligar para a gente começar. Então, a gente vai discutir um pouco de alterações no hemograma e hipóteses clínicas. Então, o objetivo dessa aula, a gente vai avaliar, interpretar os parâmetros do exame de hemograma, levantar hipóteses clínicas, e para isso a gente vai revisar a importância do exame de hemograma, a gente vai revisar os parâmetros de sua avaliação, revisar os termos que vocês já viram na aula passada, né, desse workshop. Se não tiveram oportunidade, vocês podem acessar o YouTube e assistir a aula. A gente precisa revisar esses termos um pouco para a gente poder interpretar os casos clínicos e discutir as dificuldades e limitações desse exame. Bom, o exame de hemograma é o exame mais solicitado, principalmente dentro aí de um contexto de atenção primária à saúde. É um exame que é um método muito simples de se fazer, muito econômico, é pouco invasivo, diferente de uma biópsia, por exemplo, e o resultado pode ser muito rápido, o resultado em questão aí de minutos.
O hemograma, ele nos dá uma visão geral do estado de saúde do paciente, e claro que associado à clínica, à epidemiologia das doenças locais, o hemograma ele pode ser utilizado como método de triagem, de rastreio, então ele pode nos direcionar ao diagnóstico e depois também nos auxiliar no monitoramento, no controle dessas doenças infecciosas, não infecciosas, no tratamento, em qualquer área da medicina. Primeiro, a gente precisa saber, reconhecer o que é o nosso normal, o que é um resultado normal de hemograma para cada pessoa. Porque podem existir aí resultados fora do valor de referência em condições assintomáticas. Então, meu exame de hemograma, por exemplo, ele sempre dá uma certa linfocitose e que não tem significado clínico nenhum. Algumas pessoas podem apresentar uma certa anemia, mas a pessoa relata que ela alimenta bem, pratica exercícios físicos, não tem histórico de doença genética na família. Então, muitas vezes a gente é treinado para chegar no diagnóstico final, principalmente nós, quando a gente faz graduação em saúde, né? Então, a gente tem que chegar ao diagnóstico e procurar a causa daquela alteração. Mas muitas vezes, nessas condições assintomáticas, a gente talvez não saiba, nunca vai saber qual que é realmente aquela causa e não tem significado clínico. Então, para entender isso melhor, é recomendado que a gente guarde os históricos de exames e, se possível, manter uma rotina com aquele mesmo médico ou a mesma UBS, o mesmo centro de atendimento, porque aí vai ficar seu histórico de exames, né? E aí o médico, o enfermeiro, a pessoa que for fazer a interpretação do exame, ela pode relacionar seu histórico. Eu vou incluir também algumas alterações fisiológicas, que em condições muito específicas pode ocorrer, como, por exemplo, as gestantes, né? As gestantes, elas podem apresentar uma certa anemia falsa. Há um aumento de líquidos na gestante, há uma hipervolemia, então há um aumento do volume plasmático. E as células, elas podem sofrer uma hemodiluição e falsear os resultados, né, principalmente aí da série vermelha. Os recém-nascidos, né, as crianças, apresentam maior celularidade que adultos, então a gente precisa usar um valor de referência específico para essa faixa etária. Além disso, que o hemograma ele pode variar de acordo com o sexo, feminino, masculino, e aí a gente precisa utilizar valores de referência específicos. Então, esses fatores que eu listei, eles são importantes e determinam uma correta interpretação do hemograma, e é isso que a gente vai discutir hoje. Apesar de que essas máquinas automatizadas, elas são extremamente confiáveis, né, para liberar o laudo de hemograma, muitas vezes essas máquinas podem não perceber ou não decifrar bem algumas alterações. Então, hoje existem alguns equipamentos modernos que podem até emitir alertas. Posso continuar? Pode sim. Então, essas máquinas, elas podem emitir alguns alertas, alguns flags, que são avisos que alguma coisa ela não conseguiu ler, decifrar. Então, que necessita de investigação ali no esfregaço sanguíneo. Possivelmente pode ter algum significado clínico. Em dengue, por exemplo, isso é bem comum de acontecer. A gente sabe que um parâmetro muito importante em dengue é a diminuição de plaquetas. E aí, esse paciente que já tem esse diagnóstico de dengue, ele está em monitoramento, tomando soro lá no hospital, e aí ele sempre faz o seu monitoramento com hemograma e dá uma plaquetopenia, né, persistente. Quando a gente tem uma vivência laboratorial, a gente sabe que esses aparelhos, eles podem ler errado nessas condições de dengue, por exemplo. Pode ser até que o paciente está tendo o número de plaquetas já melhorando. O que acontece é que, como houve uma diminuição na contagem de plaquetas, a medula óssea começa a liberar células imaturas, os megacariócitos, plaquetas muito grandes. E essas plaquetas grandes, elas têm um tamanho parecido com os monócitos. E quando essas células são lidas por esses aparelhos, ela pode ser lida como monócito. Então, vai ficar como uma plaquetopenia persistente, mas com uma monocitose falsa. Então, a gente precisa investigar isso lá no esfregaço sanguíneo e corrigir essa plaquetopenia falsa. Porque, senão, quem estiver interpretando esse exame, né, de hemograma, um médico, um enfermeiro, ele pode, então, fazer uma interpretação errada. E esse paciente vai ficar lá, ocupando uma maca no hospital, tomando
tomando soro, e aí ele pode estar gastando recursos, né, do hospital, faltando ao trabalho. Então, são questões muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente interpreta o hemograma. Esse aqui é um laudo de hemograma, né, como vocês já viram, e o hemograma, ele é completo, não existe hemograma incompleto, né? Ele avalia qualitativamente e quantitativamente. Quantitativamente, as células vermelhas, o eritrograma, as células brancas, o leucograma, e as plaquetas, o plaquetograma, e os indicadores associados a ele, como vocês já viram. Aqui eu também quero levar em consideração que esse laudo, ele mostra um valor de referência geral, mas, como eu já disse, nós precisamos saber a faixa etária desse paciente que está fazendo o hemograma e liberar com valor específico dessa faixa etária. Então, aqui a gente vai fazer alguns casos clínicos, e é claro que é impossível que a gente faça uma discussão de vários casos, então eu selecionei alguns mais específicos, mas ao longo da apresentação dessa aula, eu vou revisar com vocês alguns conceitos e já vou pontuar algumas condições fisiológicas, patológicas das principais alterações no hemograma. E aí a gente consegue fazer uma discussão geral. Então, eu vou começar lembrando vocês da relação direta entre número de eritrócitos, as hemácias e o valor de hematócrito. Então, vamos discuti-los juntos. Bom, lembrando, os eritrócitos são células anucleadas, como vocês já viram. Em algumas condições, essas células podem aparecer com núcleo, que é chamado de eritroblasto, e o aparecimento de eritroblasto no hemograma, ele tem um valor prognóstico muito importante para os clínicos. Tem um valor prognóstico ruim para o paciente e agrega valor significativo para o clínico que vai avaliar. Então, aliado a outros marcadores, claro, né, a presença de eritroblasto é muito importante. Em relação às hemácias, quando a gente faz uma contagem de hemácias, e essa hemácia, essa contagem está abaixo do valor de referência, só relembrando, a gente chama de hipoglobulia ou eritrocitopenia. Quando há o aumento, vamos lembrar, poliglobulia, eritrocitose ou policitemia. E há uma relação direta entre esse número de eritrócitos, maior ou menor, e o valor de hematócrito. O hematócrito, ele é, então, a proporção de volume que a hemácia ocupa em relação ao volume total de sangue. Normalmente, esse valor de referência aí vai variar de 45% a 47%, dependendo do sexo, mas vamos ver que essa relação entre eritrócitos e hematócrito, ela, normalmente, na maioria dos casos, ela vai ser direta. Então, de que forma? Quando a gente tem uma contagem diminuída de eritrócitos, normalmente a gente tem um hematócrito reduzido, claro, porque a gente tem um volume de hemácias ocupado aqui, é um volume menor em relação ao hematócrito que está normal. E a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê essa variável é: será que esse número de eritrócitos abaixo do valor de referência, que está diminuindo o hematócrito, é devido a quê? Será que é perda de produção? Será que é aumento da destruição das hemácias? Ao contrário, é a mesma coisa. Quando eu tenho aumento da contagem dos eritrócitos, eu posso ter, então, o aumento do hematócrito, porque o volume que essas hemácias ocupam é maior, e então a gente tem que fazer a seguinte pergunta: esse aumento é devido ao quê? Aumento da produção? Eu só quero pontuar que o hematócrito hoje, ele é dado pela máquina, né? É um valor que é dado pela máquina, que é o valor do VCM, que é o tamanho da hemácia multiplicado, que tá no slide anterior, é o valor do VCM multiplicado pelo número de hemácias dividido por 10. Portanto, existe sim uma relação direta entre número de hemácias e hematócrito, salve algumas exceções. Eu também quero relembrar vocês que o hematócrito e o número de hemácias, ele pode também variar em relação aos hormônios andrógenos, por exemplo, que pode aumentar a eritropoese, aos hormônios estrógenos, que podem diminuir a eritropoese, e lógico que pós-menopausa pode haver um aumento da eritropoese. Vamos chamar atenção para cada uma dessas condições, então. Quando a gente tem diminuição de eritrócitos e, portanto, o hematócrito reduzido, e quando a gente pergunta o porquê, será que é perda da produção? A gente tem que lembrar, então, de condições em que eu posso ter diminuição da produção da eritropoetina.
A eritropoetina, ela se liga ao seu receptor e ela induz uma alteração conformacional do seu receptor com fosforilação dessas cadeias terminais e aumento da produção das hemácias. Se eu tiver uma perda de produção, por exemplo, por doenças renais crônicas, eu tenho diminuição da produção de hemácias. Ao contrário não, mas nesse mesmo tipo de contexto, a gente pode ter uma eritropoese prejudicada. Isso acontece quando eu tenho uma hiperproliferação de uma determinada linhagem na medula óssea, seja ela linfóide ou mieloide, e prejudica a linhagem das hemácias. Então, eu posso ter aí uma eritropoese prejudicada. Ah, mas será que foi por causa do aumento da destruição? A gente tem que lembrar, então, das anemias hemolíticas, onde eu tenho, que pode ser, então, imunológico ou não, né, que eu tenho um aumento da destruição delas, ou pode ser até por um processo infeccioso ou toxinas que vão promover o aumento da destruição das hemácias. Em qualquer uma dessas condições, o hematócrito, então, está reduzido. E eu só quero lembrar algumas condições que a gente tem que fazer uma interpretação um pouco diferente. Como eu já disse, na gestante, ela tem um aumento, uma hipervolemia, um aumento do volume plasmático. Então, eu posso falsear o exame de hemograma. Pode ser que tenha lá o número de hemácias diminuída com hematócrito reduzido. Mas isso ocorre porque na gestante eu tenho um aumento do volume plasmático. Em outras ocasiões, infusão endovenosa, por exemplo, de medicamento ou de soro. O paciente está lá tomando soro. E a pessoa que vai fazer coleta de sangue, ela vai fazer a coleta no braço que o paciente está tomando soro. Obviamente, existe aí uma hemodiluição. Em outras condições, hemorragia a longo prazo. Bom, hemorragias aí a longo prazo, intensas, elas vão induzir o quê? Perda de volume sanguíneo. Só que a recuperação do volume plasmático, ela é muito mais rápida que a velocidade de produção das hemácias. Então, pode ocorrer uma hemodiluição. E por último, que eu quis pontuar, são as insuficiências cardíacas e as insuficiências renais, que por sobrecarga hídrica e congestão pode também induzir hipervolemia. E aqui é o contrário, quando a gente tem um aumento da produção de hemácias, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Esse aumento é devido ao quê? Esse aumento pode ser uma poliglobulia que ela é transitória, que ela não tem significado clínico, como, por exemplo, quando há um aumento da eritropoetina, quando o paciente relata, por exemplo, que ele viajou para algum lugar, né, para algum país, onde o ar é rarefeito, e em condições aí de baixas tensões de oxigênio, o rim promove a produção de eritropoetina de uma forma bem aumentada, ela se liga ao seu receptor e aumenta a produção de hemácias. Então, antes, esse hematócrito, ele era normal. Quando esse paciente teve esse aumento de eritropoetina, o hematócrito aumentou. Mas se ele voltar para o seu país de origem, esse hematócrito vai retornar à normalidade. Então, perceba que é um aumento transitório do hematócrito, e essa interpretação tem que ser feita. Então, é uma poliglobulia. Antes, nós chamávamos isso de policitemia absoluta, mas hoje é consenso manter o termo policitemia para a condição patológica, que é essa próxima que eu vou explicar para vocês. Bom, a policitemia vera é quando eu tenho um aumento da produção de hemácias, mas sem o estímulo da eritropoetina. O que acontece? Esse receptor da eritropoetina, ele sofreu uma mutação. E esse receptor, ele é constitutivamente estimulado mesmo na ausência da eritropoetina. Então, esse paciente vai permanecer com o hematócrito aumentado persistentemente, diferente do outro caso, que é um hematócrito aí aumentado transitoriamente. E da mesma forma, eu quero lembrar algumas condições falsas que a gente tem que lembrar quando a gente vai estudar, interpretar o hemograma. Quando a eritropoetina está inalterada, mas o paciente agora, ele sofreu perda de plasma sanguíneo, pode ser devido a uma desidratação, a um choque, a uma diarreia intensa, a uma sudorese intensa, a um edema de membros inferiores, e aí a gente tem um hematócrito aumentado. Claro que depois da recuperação desse volume plasmático, o hematócrito vai voltar ao normal. Então, essas condições, elas têm que ser consideradas quando a gente for interpretar o hemograma. E então, outra coisa importante, percebam
que essas interpretações, elas estão sofrendo uma interferência direta do hematócrito, né? Então, por isso que o valor de hemácias e hematócrito, consideravelmente interpretando isoladamente, eles não podem ser bom parâmetro para a gente definir uma anemia. Então, por isso que a hemoglobina, a dosagem dela, é o melhor parâmetro para a gente definir a anemia. Ela não sofre tanta interferência do volume plasmático quanto o número de hemácias e o hematócrito. E é claro que a gente pode correlacionar principalmente com o número de hemácias para a gente interpretar a dosagem de hemoglobina. Então, nesse parâmetro, a gente avalia só se a dosagem de hemoglobina está para mais ou menos em relação ao valor de referência. E aí a gente relaciona com o número de hemácias e os índices hematimétricos. Então, se a gente identificar uma dosagem de hemoglobina acima do valor de referência, a gente tem que pensar a primeira coisa, e o número de hemácias? Como que estavam? Em relação ao aumento da dosagem de hemoglobina, pensem sempre que está tendo uma eritrocitose, um aumento, uma poliglobulia, um aumento do número de eritrócitos. Como essa hemoglobina ela é dosada dentro do aparelho, ou seja, as hemácias são lisadas e a hemoglobina é dosada. Se eu tenho muitas hemácias, o número de hemácias é grande, então várias hemácias vão ser lisadas e, consequentemente, a dosagem de hemoglobina vai dar aumentada. Então, sempre pensam em poliglobulia. Por que eu quero que vocês pensem nisso? Quando a gente chegar em hipercromia, a gente tem que lembrar que hipercromia é um dado, muitas vezes, falso. A quantidade de hemoglobina que está dentro daquela hemácia é aquela quantidade que é produzida X. Não é produzida, gente, não tem como a gente produzir mais hemácias. Ela é produzida naquela quantidade. Então, sempre pensem em aumento do número de hemácias. E é consideravelmente, né, muito importante que a gente pense ao contrário, a dosagem de hemoglobina baixa. Então, a gente tem que lembrar da hipoglobulia. Será que é por causa do número baixo de hemácias? E aí, a pergunta que a gente tem que fazer, para a gente fazer o raciocínio, para a gente entender se é uma anemia ou não, é a seguinte coisa: será que a quantidade de hemoglobina que esse meu paciente tem, ele é suficiente para oxigenar os tecidos? Aí, assim, a gente pode definir se tem uma anemia verdadeira ou não. Como vocês já viram na aula passada, segundo a OMS, os valores que a gente determina anemia, eles são esses, né, mostrados aí no slide, em mulheres abaixo de 12 gramas por decilitro, gestante abaixo de 11 e crianças também abaixo de 11, e homens 14, 13,5 gramas por decilitro. Então, sabendo disso, que a dosagem de hemoglobina é um bom parâmetro para a gente avaliar a anemia, a gente pode, então, classificar os tipos de anemias. E a gente vai só revisar e interpretar em cima desses termos. Bom, aí a gente chega, então, na classificação do tamanho dessa hemácia, como vocês já viram, para a gente classificar a anemia. O VCM é um índice hematimétrico, ou seja, é um cálculo, é a máquina que nos dá. E ele é determinado pelo valor do hematócrito dividido pelo número de hemácias. Então, dentro de um valor de referência, que esses valores eles podem variar de aparelho para aparelho, se tiver dentro desse valor, a gente classifica essa hemácia como tendo tamanho normal, ela é normocítica. Abaixo desse valor, microcítica, e, portanto, se ela é pequena, ela ocupa um volume menor e, portanto, vai reduzir o nosso hematócrito. Ah, ela é grande, ela é macrocítica, e se ela é grande, ela vai ocupar um volume maior e vai nos dar, então, um hematócrito aumentado. Então, assim, a gente pode classificar as anemias de acordo com o seu tamanho. Bom, eu quero só complicar um pouquinho, fazer uma pergunta aqui para vocês, apesar que a gente não tem essa interação aqui na hora. Mesmo que eu tenha uma microcitose, as hemácias são pequenininhas, mas pensem que eu também tenho uma eritrocitose, que é o aumento do número de hemácias. O que vocês acham que vai acontecer com esse hematócrito, né? Se eu tenho hemácias pequenas, porém em número muito grande, percebam que esse hematócrito, ele pode até aparecer normal lá no hemograma. Vamos pensar agora ao contrário. Eu tenho uma hemácia muito grande. Porém, o meu paciente, ele apresenta um número de hemácias abaixo do valor de referência, ou seja, ele tem eritrocitopenia. Se
a hemácia, o hematócrito, ele é definido pelo volume que ele ocupa, que a hemácia ocupa. Se essa hemácia é muito grande, porém eu tenho um número abaixo do valor de referência, esse hematócrito também pode aparecer normal no hemograma. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de interpretação. Bom, como vocês já sabem, o valor de VCM é uma média, a média do tamanho das hemácias. A gente não sabe se todas as hemácias são normocíticas, ou se todas são microcíticas, ou se todas são macrocíticas, ou se eu tenho aí populações heterogêneas, já que é uma média. Aí, como vocês já sabem, vem o RDW para nos auxiliar nessa interpretação. Então, o RDW, ele vai me mostrar se tem homogeneidade ou heterogeneidade na população de acordo com o seu tamanho, na população de hemácias. E, lógico, o que tem significado clínico para a gente é se essas hemácias, elas apresentam uma heterogeneidade no tamanho, ou seja, se o RDW deu acima do valor de referência. Então, a gente tem aqui populações homogêneas, o RDW é normal, abaixo do valor de referência, e aqui eu tenho populações de tamanhos diferentes. E isso é extremamente importante para a gente poder interpretar bem o hemograma. E aí, esse gráfico mostra bem o que a gente está falando, né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando o tamanho das hemácias, que está dentro do valor de referência, ou seja, elas são normocíticas, e não tem variação nenhuma. Ou seja, todas as hemácias são do mesmo tamanho, o RDW vai dar normal. Mas olhem esses gráficos. Eu tenho aqui esse gráfico mostrando que o VCM está bem aqui próximo do gráfico, aqui na origem do gráfico. Todas são pequenininhas, o RDW vai dar normal, ou seja, apesar de elas serem pequenas, todas são do mesmo tamanho. No outro exemplo, eu tenho já uma heterogeneidade, apesar que o VCM deu normal dentro do valor de referência, o RDW pode dar um pouco alterado. E nessa outra é bem evidente as subpopulações bem diferentes, né? Alargando aqui o meu VCM, mostrando aqui que o RDW vai dar alterado acima do valor de referência, mostrando essas subpopulações. Agora vamos levar em consideração a hemoglobina, e esse tipo de gráfico me mostra bem isso em relação a alguns tipos de anemias. Então, eu tenho aqui a talassemia, vocês vão ver aulas de anemias e leucemias, que é na próxima semana, então por isso que eu não vou falar bem sobre elas, né? Vou falar mais sobre a interpretação geral. Mas nas talassemias, é comum a gente ter as hemácias microcíticas, e todas, a maioria, né, grande maioria, são microcíticas. Então, tem uma certa homogeneidade nessas hemácias, no tamanho das hemácias. Repare que o RDW está normal. Já na insuficiência renal crônica, as hemácias são normocíticas normalmente. Então, elas têm uma heterogeneidade de tamanho normal. O RDW não vai dar alterado. Já na anemia ferropriva, eu tenho aí uma carência de um elemento extremamente importante para formar a hemoglobina. No começo, eu posso até ter uma reserva de ferro, né? Então, esse RDW não vai estar tão alterado. Quando essa reserva de ferro vai diminuindo, e dependendo da ingesta de ferro desse meu paciente, a hemoglobina ela vai deixando de ser produzida e o tamanho da hemácia vai acompanhar proporcionalmente essa concentração de hemoglobina. Então, meu RDW vai começar a dar alterado. Então, por isso que na aula passada, o professor Hanser falou que o RDW alterado é uma das características mais importantes aí, né, no eritrograma, quando a gente vê anemia ferropriva. E aí a gente termina o nosso raciocínio só falando da alteração de formato das hemácias, que é chamado de poiquilocitose, e essa alteração de formato, ela vai também induzir a um RDW alterado. Por exemplo, na anemia falciforme, que é bem comum, a gente vê hemácias em forma de foice, hemácias normocíticas, hemácias microcíticas, então eu tenho uma variação aí de tamanhos, o que vai influenciar também o meu hematócrito e o RDW, claro. E aí eu tenho que saber realmente que tipo é, né, esse tipo de alteração de formato para associar com anemia, eu associo com RDW, para a gente chegar aí numa interpretação correta. Então, aqui, em relação aos formatos de hemácias e as doenças, a gente vai deixar para a próxima aula de anemias. E aí, a gente chega no último slide de eritrograma, onde a gente tem aqui
últimos índices hematimétricos para a gente avaliar, que é o HCM e o CHCM, que eles avaliam a concentração de hemoglobina, a média da concentração de hemoglobina. A diferença é que o HCM, ele relaciona, né, a massa média dessa hemoglobina em relação ao total de hemácias. É como se eu pegasse literalmente a hemácia, lisasse, liberasse a hemoglobina e pesasse numa balança analítica e fizesse aí uma média. Já o CHCM, eu vou fazer a mesma coisa, só que em 100 ml de hemácias. Por isso que aqui na conta do CHCM, nessa fórmula, é hemoglobina dividido pelo hematócrito. Então, vamos prestar bastante atenção que quando tiver uma variação muito grande desse hematócrito, esse CHCM pode me falsear o resultado. Então, eu tenho lá minha gestante com hipervolemia, será que aquele hematócrito vai ser verdadeiro? Porque o hematócrito dela está aumentado por uma hipervolemia. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E aí, a gente chega à classificação de acordo com essa concentração de hemoglobina, que dentro do valor de referência mostra que, se for dentro desse valor, ela é normocrômica, se for abaixo, ela é hipocrômica, ou seja, a dosagem de hemoglobina, ela pode estar baixa, né, porque a gente fez aí uma média da concentração de hemoglobina, ou ela pode estar hipercrômica. Aí eu quero chamar atenção, por isso que esse hipercrômica está entre aspas. Essa hipercromia, gente, ela pode ser falsa na maioria das vezes. Como eu disse, não tem como ter aumento da produção de hemoglobina se eu tenho uma hemácia daquele tamanho X. Né? A produção de hemoglobina ela é sempre a mesma, ela vai diminuir. Se houver um aumento da dosagem de hemoglobina, sempre pensem por que eu tive um aumento da produção de hemácias. Então, muitas vezes a gente faz alguma interpretação errada dessa hipercromia. Hemácia microcítica, por exemplo, ela é muito pequena, não tem como ter uma hipercromia. O fato é que a gente olha o microscópio e parece realmente que ela está hipercrômica, né? Como está aqui no slide. Mas, na verdade, é porque a hemoglobina se concentrou, dando esse aspecto de hipercromia. Já na esferocitose, né, essa condição genética, a hemácia ela não tem mais aquele halo central, ela não é mais bicôncava, ela é esférica, e essas esféricas são muito redondinhas, também concentrando o conteúdo de hemoglobina. E lá realmente parece que está hipercrômica. Mas, e a pergunta sempre que fazem, e nas hemácias macrocíticas? Elas são grandes, elas podem caber mais hemoglobina lá dentro, mas é o mesmo tipo de raciocínio, gente. Não tem como, né? A produção de hemoglobina ela é X. O que acontece é que quando a gente olha o microscópio, parece realmente que está bem coradinha, né? Bem hipercrômica. Mas, na verdade, essas hemácias macrocíticas, elas têm uma espessura grande. E quando a luz do microscópio passa por essa membrana, ela tem um trajeto, a luz tem um trajeto maior para passar, para atravessar pela membrana. E aí dá esse aspecto, né, bem corado, quando a gente vê ao microscópio. Então, ao microscópio, a gente não consegue ver muito bem o que acontece, na verdade, a gente vê esse aspecto hipercrômico, mas a máquina, ela pode ler de uma forma, né, diferente da gente, normal, porque esse aspecto de hipercromia a olho nu, ele não é real. Tá? Então, sempre lembrem disso, que a hipercromia, ela, na verdade, na maioria das vezes, ela pode ser falsa. E aí, a gente chega na prática de eritrograma. Então, a gente vai fazer alguns casos bem simples, porque vocês vão trabalhar com anemias na próxima aula. Então, a primeira coisa, quando a gente pega um eritrograma, a gente tem que perguntar, tem anemia? Vamos olhar para a hemoglobina. Então, vocês já conseguem ver que a hemoglobina, aqui, na verdade, é o resultado, os parâmetros que a gente vai avaliar e o valor de referência, tá? Então, aqui a gente tem o valor de hemoglobina, a gente já vê que está baixo, tem anemia. Será que essa anemia, essa diminuição dessa dosagem, é por diminuição do número de eritrócitos? Olha lá, é sim, uma eritrocitopenia ou eritropenia. Eu sei que tem muita gente aí de várias regiões brasileiras, e aí a gente pode ter alguns termos diferentes. Pode ser eritrocitopenia ou eritropenia. Já que eu tenho uma produção baixa aí de eritrócitos, baixa hemoglobina, o hematócrito vai caminhar junto, o hematócrito vai estar baixo, porque eu tenho um volume menor ocupado por essas hemácias. Eu tenho poucas hemácias.
Vamos classificar esse tipo de anemia? A gente já percebe pelo VCM, que é uma anemia microcítica, e a HCM, ela é hipocrômica. Opa! E aí, essa microcitose, será que ela é homogênea? Todas as hemácias são pequenininhas? A gente já vê pelo RDW que não. A gente já vê uma nisocitose. Em cada lugar, há uma interpretação, né, de termos da nisocitose diferentes, mas que, na verdade, tem o mesmo significado. Pode ser uma nisocitose leve, moderada, intensa ou dado em cruzes, que eu acho aí menos subjetivo, talvez, mas isso vai variar aí de laboratório para laboratório. Vamos chamar atenção aqui para o CHCM. Percebam que o CHCM, ele deu maior que o valor de referência. Vamos olhar na lâmina se realmente essa hemácia ela é hipercrômica? Não, ela não é hipercrômica. A gente vê que ela está descoradinha. Por que esse CHCM deu alta, hein, gente? Lembrem-se que o hematócrito pode ter falseado esse CHCM. Lembrem-se que o CHCM, para a gente obter o valor dele, ele é obtido com o valor do hematócrito. Então, falseou o meu valor de CHCM, hemoglobina dividido pelo hematócrito. Como eu tenho um hematócrito baixo e o hematócrito é uma variável que é no denominador dessa fórmula, acaba que esse CHCM vai ficar aumentado. Então, eu vou avaliar aqui como para agregar um valor prognóstico, agregar uma interpretação boa, o HCM. Então, é uma anemia hipocrômica, microcítica e hipocrômica. Vamos levantar hipóteses clínicas só baseado nesse eritrograma. Eu fiz dessa forma, gente, o exame, depois a clínica, porque é assim que no laboratório geralmente a gente trabalha, né? Quando o médico, o enfermeiro, o nutricionista que fazem as solicitações de exames colocam a clínica para a gente, é muito bom, é fundamental para a gente ter uma boa interpretação. Então, eu vou dar a clínica aqui para vocês. É um homem de 19 anos, branco, ele apresentou fraqueza, palidez, tontura e falta de ar. O que a gente pensa, hein? Primeira coisa que a gente pensa é uma anemia carencial, uma anemia ferropriva, será? Claro que eu vou ter que partir para exames adicionais, dosagem de ferro sérico, ferritina, transferrina, e assim por diante, para a gente saber que tipo de anemia é, se realmente é ferropriva. Mas percebam que eu caso bastante, né, o resultado de hemograma com a clínica do meu paciente. Eu coloquei esses sinais aqui só para eu me lembrar, dizer para vocês, que a anemia ferropriva ela pode apresentar aí exames de hemogramas ao longo do tempo um pouco diferentes. Então, no início, pode ter ainda reserva de ferro, então pode ser que ainda eu não tenha uma microcitose tão evidente, uma dosagem de hemoglobina ainda, né, está próximo do limite inferior. Então, a gente tem que perceber que nas anemias carenciais, eu posso ter aí leituras de hemogramas um pouco diferentes. Enquanto há uma evolução aí para anemia ferropriva, as reservas de ferro vão diminuindo, e aí vai chegar a essa anemia, lembrando que o RDW é um parâmetro muito bom para a gente ver essa variação do tamanho das hemácias. A hemoglobina, ela é diminuída a sua produção por causa da carência de ferro, e a hemácia vai proporcionalmente acompanhando essa diminuição de hemoglobina. Agora eu tenho o mesmo tipo de exame, é o mesmo resultado, os mesmos parâmetros com os mesmos resultados, é idêntico o resultado desse eritrograma. A única coisa que eu vi diferente nesse eritrograma foi uma poiquilocitose, hemácias em tamanhos, em formatos variáveis. E aqui eu vi hemácias em alvo. Em algumas regiões, né, brasileiras, a gente chama codócitos, a mesma coisa. Existe uma condição de anemia em que essas hemácias, nesse tipo de formato, elas aparecem. Vamos dar a clínica desse paciente para vocês pensarem. Eu tenho uma criança de 5 anos, então eu mudei aqui, ó, gente, o valor de referência. Vocês vão ver que não muda tanto assim, mas eu mudei aqui o valor de referência para ficar de acordo com essa faixa etária. Masculino, branco, fraqueza, palidez e ictério. É bem assim simples, tá? Só para a gente discutir essa clínica, mas lógico que o médico, o enfermeiro vai ter feito um exame clínico melhor, uma anamnese boa. E essa criança, ela apresenta baixa estatura,
alterações nos ossos das faces e dentes de baixa implantação. E aí, o que vocês poderiam pensar? Bom, eu estou pensando, né, que eu vou diagnosticar essa criança, é infância. Então, a gente tem que pensar numa coisa que é mais constante, né? A anemia ferropriva, ela vai variar com a reserva de ferro, com a alimentação. E frente a esse tipo de exame clínico, a essa descrição, e a presença de hemácia em alvo, eu penso em talassemia. As talassemias, elas têm, a característica delas são mutações nas cadeias de globina, né? E aí, essas hemoglobinas, elas se precipitam bem no meiozinho aqui da hemácia, onde seria aquele halo, que a gente não vê, né? Aquele halo transparente. Para classificar essa anemia, talassemia no caso, lógico que eu tenho que pedir exames adicionais, isso eu vou deixar lá para a clínica, a próxima aula de vocês, para a gente poder saber que tipo de talassemia é. Mas tem uma coisa extremamente importante, que eu quero que vocês sempre pensem na clínica associada aos exames laboratoriais, que essa criança nos mostrou. Alterações nos ossos da face, dentes de baixa implantação, baixa estatura. Então, isso é extremamente importante para a gente fazer essa relação. Nas talassemias, o que acontece? Há uma hiperplasia, com uma hiperreatividade crônica da medula óssea. Então, há um aumento do espaço medular, da medula óssea. Os ossos longos, eles podem aparecer com áreas ali de osteoporose. O crânio que mostra alterações nos ossos da face, os crânios podem ter um afilamento. E com essa expansão do espaço medular, pode ter, então, expansão da maxila, diminuição das medidas mandibulares e atraso no desenvolvimento de dentes. Então, atenção, dentistas, se vocês estão aí assistindo essa aula, vocês podem auxiliar no diagnóstico dessa criança enormemente. Então, vocês podem detectar essas alterações e já ajudar nesse diagnóstico. O tanto que é importante a gente associar a clínica com os exames laboratoriais. E um outro tipo de exemplo que eu quis trazer aqui para vocês é esse, que mostra, então, um outro tipo de análise. Vamos lá. Tem anemia? Tem anemia. Essa anemia foi devido, talvez, né, à diminuição da contagem de hemácias? Tem uma eritrocitopenia, sim. O hematócrito aqui tá normal, quis até chamar a atenção para o hematócrito normal, porque depois a gente vai falar sobre isso. Vamos classificar essa anemia. Ela é macrocítica, né, o VCM está aumentado, e aqui mostra essa hemácia grande, lá no esfregaço sanguíneo, e eu já percebo uma nisocitose, o RDW está alterado, então eu tenho normalmente aí macrocitose misturado com hemácias normocíticas, que é o que é comum a gente ver isso mesmo. E aí a gente tem outra classificação, que ela é aqui no HCM me mostra normocromia, ela é normocrômica, e o CHCM já me mostra hipocromia. E aí, como é que eu fico, né? Vamos lembrar que quando eu tenho uma alteração muito grande nos valores de hematócrito, lembra que o CHCM pode ser falseado, né? Porque a gente utiliza esse parâmetro. Aqui eu tenho um valor de hematócrito normal. Então, eu confio mais no CHCM para avaliar esse tipo de hemograma, o que me mostra que realmente hemácias macrocíticas, elas têm hipocromia. Ah, mas eu olho ao microscópio e ela está hipercrômica. E a luz tem que atravessar um trajeto maior, dando essa ilusão de ótica, né? Que não é hipercrômica, ela é hipocrômica. Vamos, então, explicar por que eu coloquei aqui esse sinal no hematócrito normal. Bom, agora conseguido interpretar, né? Hemácias macrocíticas são hemácias grandes, então elas ocupam um volume maior, mesmo que eu tenha um número baixo de eritrócitos, e aí eu tenho um hematócrito normalizado. Eu vejo isso muito em provas de residência, gente, falando assim, o hematócrito e o número de hemácias, eles têm uma correlação positiva sempre. Depende, né? Sempre, né? Essa palavra sempre é muito complicada a gente avaliar. Pode ser que não, né? Depende do tamanho dessa hemácia. Hemácias grandes, mesmo com um número pequeno de
um número de hemácias pequeno em relação a essas hemácias grandes, eu posso ter um hematócrito normal. Vamos dar a clínica para esse paciente. Oi. Eu espero? Onde eu posso voltar, Thalia? Em que ponto específico? Ah, tá certo. Como a gente ainda não avaliou o leucograma, que a gente ainda não falou sobre ele, mas eu queria alertar que nessas condições que a gente vai chegar aqui a uma hipótese clínica, é muito comum a gente ver neutrófilos hipersegmentados. E aí eu dou a clínica para vocês. Mulher de 55 anos, fraqueza, náusea, hiporexia, que é a diminuição do apetite, garganta seca, aparecimento de lesões cutâneas. E aí, o que vocês acham? Vendo um BCM alto, né, macrocítica, a gente já pensa numa anemia megaloblástica. Claro que a gente vai pedir aí exames adicionais, que vocês vão ver isso na próxima aula, e são extremamente importantes para a gente saber se é por deficiência de B12, ácido fólico, por deficiência de absorção, né? Então, isso vai ser mais na parte clínica. E aí, o que eu quero chamar a atenção, além de ver uma macrocitose, pensar numa anemia megaloblástica, além aqui do aparecimento de neutrófilos hipersegmentados, que é muito comum nas anemias megaloblásticas, é a clínica desse meu paciente, dessa minha paciente, que é uma mulher. Bom, resumindo, o que a gente tem aqui? É uma deficiência de um elemento muito importante para a síntese de DNA e para a divisão celular. Então, se for ali deficiência de B12, eu tenho deficiência de um elemento, né, extremamente importante para a gente adicionar folato. Ácido fólico para as formações de purinas e pirimidinas. Então, de todo jeito, eu tenho que pensar que está afetando as divisões celulares. Então, a célula, ela está preparando para se dividir. E aí, ela não se divide direito. Então, ela se torna muito grande. Por isso, o termo megaloblástica. E aí, essas divisões alteradas, elas são muito mais evidenciadas nas células precursoras da medula óssea, porque são as células ali que são as que estão em maior divisão, então elas são as mais afetadas. Então, se eu tenho uma interferência, um prejuízo nas divisões celulares, eu tenho aí deficiência, um prejuízo metabólico. Então, as glândulas, elas vão trabalhar de uma forma hipofuncional, então por isso que está lá a garganta seca, falta de apetite, ela está nauseada, falta aí circulação sanguínea, né? Porque eu não tenho ali célula funcional, então pode diminuir as nossas defesas, o aparecimento aí de lesões cutâneas nessa nossa paciente. Por isso que esses neutrófilos estão hipersegmentados. Então, é muito importante a gente fazer essa associação clínica com exames laboratoriais, para a gente fazer, então, uma boa interpretação. Bom, prosseguindo a análise do nosso hemograma, a gente vai chegar agora ao leucograma. Então, o leucograma é uma parte extremamente importante também do hemograma, que vai nos auxiliar a interpretar as defesas do nosso corpo. E eu, particularmente, acho mais fácil de interpretar do que o eritrograma. Então, o leucograma, ele avalia quantitativamente o número de leucócitos, que são os glóbulos brancos, e, de acordo com a avaliação desses leucócitos, a gente vai avaliar subpopulações que compõem esses leucócitos, formada aí pelos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Esses outros aqui em verde, esse laudo de hemograma mostrou aqui, mas normalmente não é colocado em laudo, só se realmente aparecer, mas nesse laudo aqui eles colocaram, até que não tem problema, porque o valor de referência aqui está zero, tá? Então, são precursores aí da linhagem de leucócitos que normalmente não aparecem na corrente sanguínea periférica, no sangue periférico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse laudo é que o valor do laudo, né, o resultado, ele foi dado em porcentagem de células, que é o valor relativo, e o valor absoluto, né, o número de células por milímetro cúbico. Então, normalmente a gente libera esses resultados, o valor de referência também tem que vir em porcentagem, valor relativo e também valor absoluto.
Mas eu quero aconselhar que a gente sempre leia os valores absolutos, porque a depender dessa alteração, então, por exemplo, eu tenho 90% lá de neutrófilos, e aí aparece no meu hemograma 0 de linfócitos, né, 0%. A gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente parte para o valor absoluto para a gente fazer uma interpretação melhor. Eu sei que quando a gente bate o olho na porcentagem é mais fácil de ler, né? Mas é aconselhável a gente olhar nos valores absolutos. A única exceção, né, a regra, são as avaliações que a gente faz para bastonetes e segmentados, que eu vou deixar para a gente fazer essa interpretação em um caso clínico. Então, vamos lá para o leucograma. Se eu tenho um número de leucócitos abaixo do valor de referência, nós chamamos de leucopenia, e acima dos valores de referência, leucocitose. Esse número abaixo ou acima, ele é devido a qual subpopulação, né? A qual variação na contagem diferencial. Então, a gente tem aqui os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são as células que a gente tem maior concentração na corrente sanguínea, de 60% a 70%. Eles podem se apresentar como bastonetes e segmentados. Os bastonetes são as células mais imaturas e os neutrófilos segmentados são as células mais maduras. A gente tem uma proporção muito maior de segmentados na circulação que bastonetes. Tanto é que esse valor de referência de bastonetes pode ser até 0, não tem problema. E aí, quando a gente avalia neutrófilo, a gente então pode pensar, né, um número abaixo de neutrófilos em relação ao valor de referência, a gente chama de neutropenia, acima, neutrofilia. Em relação ao número de bastonetes e segmentados, se eu tenho um aumento do número de bastonetes, eu falo que eu tenho desvio à esquerda, eu tenho mais células imaturas. Se eu tenho mais segmentados, que normalmente é isso que acontece, eu tenho desvio à direita, então eu tenho células mais maduras. Como os segmentados, a gente tem uma porcentagem muito grande, né, na circulação em relação aos bastonetes, então tem um significado clínico mais importante quando eu tenho desvio à esquerda, então quando eu tenho aumento de bastonetes. E aí a gente vai discutir isso melhor. Em relação aos linfócitos, um número abaixo do valor de... né? Em que condições a gente tem, pode aparecer esse aumento de neutrófilos? Em doenças agudas, principalmente, porque são as primeiras células a aparecerem um foco inflamatório infeccioso, então elas são liberadas, vai para a corrente sanguínea, aumenta no sangue, migram para o tecido inflamado ou infectado. E infecções bacterianas, porque os neutrófilos são muito bons para matar bactéria, principalmente aí por indução de fagocitose e aumento de produtos reativos tóxicos, e também pode aparecer em tumores. Lembrando que quando a gente vê o pus, né, no paciente, numa infecção purulenta, a gente sempre associa a uma neutrofilia, a uma infecção bacteriana, e pode ter uma neutrofilia lá no hemograma. Abaixo do valor de referência, a gente chama de neutropenia, e em condições que ela aparece. Infecções virais, imunodeficiências, né? A gente tem a neutropenia congênita, doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, e em tumores. Os linfócitos, nós avaliamos como um número aumentado em relação ao valor de referência à linfocitose e um número abaixo à linfocitopenia ou linfopenia. Em quais condições eles aparecem, esses aumentos de linfócitos? Doenças crônicas, então o neutrófilo vai perder lugar e vai chegar, então, no foco inflamatório. Vão chegar os linfócitos, por isso que a gente caracteriza como doença crônica. Em infecções virais, que a gente vai ver que os linfócitos são melhores para combater infecções virais, em algumas infecções por protozoários e tumores. E em condições não infecciosas, como tumores. E lembrando que a gente tem aí linfócitos classificados como T e B, que no hemograma a gente não consegue fazer essa distinção. Mas se aparecer um número de plasmócitos aumentados, né, na verdade, se ela aparecer, se o plasmócito tiver sido identificado no hemograma, também tem um valor clínico muito grande, porque os plasmócitos não podem ficar na circulação periférica, né, eles são grandes, normalmente a gente não vê os plasmócitos, que na verdade são linfócitos B ativados. Se aparecer na circulação periférica, a gente tem que investigar. E a linfocitopenia, ela pode aparecer em infecções virais, quando a gente tem vírus citopáticos, né, que induzem a morte da célula, imunodeficiências, pós-tratamento rádio e por químio, por exemplo. Os monócitos, quando há aumento, a gente fala como monocitose, e elas podem aparecer principalmente em infecções bacterianas crônicas, infecções virais,
pode aparecer nas mononucleoses, pus entre aspas, porque a gente tem aí algumas infecções monolikes e tumores. E a monocitopenia, ela geralmente acompanha a neutropenia. Normalmente a monocitopenia, ela não tem tanto significado clínico, né, porque uma vez os monócitos saindo da corrente sanguínea, e migram para o tecido, vão se transformar, diferenciar em macrófagos, eles fazem esse tipo de trajeto justamente por causa do estado reacional, né? A inflamação induz essa migração de monócitos para o tecido. Os eosinófilos, numa condição aí de aumento de eosinófilos, a gente chama de eosinofilia, e pode aparecer em doenças alérgicas, infecções parasitárias e pós-tratamento, como também pós-tratamento com radioquimioterapia. Não existe um significado clínico para eosinopenia, nem basopenia, porque essas células estão realmente em concentrações muito baixas no sangue periférico, então a gente não tem um significado clínico importante. Em relação aos basófilos, da mesma forma, o significado clínico maior é a basofilia, o aumento dessa população, que acontece basicamente em doenças alérgicas e infecções parasitárias. E aí, nós vamos, então, para o plaquetograma, para a gente fazer alguns casos clínicos. O plaquetograma, ele também pode ser chamado de trombograma, é até um conceito mais atual. E em algumas máquinas mais modernas, além de nos dar o número de plaquetas, também pode nos dar um valor de PCT, que é a mesma coisa que um hematócrito, é como se fosse a avaliação de um volume plaquetário, né, que a plaqueta ocupa em relação ao volume total de sangue, o VPM, que é o tamanho dessa plaqueta, o PDW, se tem variação no tamanho da plaqueta, e o PLCR, se tem plaqueta gigante. Então, isso aqui para alguns equipamentos mais modernos. Então, a gente tem aqui o trombograma, se a gente tiver um número de plaquetas acima do valor de referência, nós chamamos de trombocitose, e elas podem aparecer em algumas condições reacionais, como trauma, inflamação, porque essas plaquetas, elas são extremamente importantes para a formação do coágulo, elas também auxiliam no processo inflamatório, e tem também uma das funções mais importantes, que é a contenção da hemorragia, né, com a formação do coágulo. E em estados não reacionais, como tumores, e o que a gente mais vê, né, é a trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas, que aparecem principalmente nas púrpuras trombocitopênicas, nas hemorragias, por perda, né, também de plaquetas e aumento do consumo delas, infecções, esplenomegalias, e aí principalmente por aumento do sequestro das plaquetas lá no baço, disfunção hepática, o fígado, ele produz o hormônio que induz a produção de plaquetas, como é a eritropoetina lá, né, no rim, a trombopoetina aqui pelo fígado. Então, disfunção hepática pode levar a uma diminuição da produção de hemácias e em tumores. E lembrando aqui que os megacariócitos, eles podem ser liberados na circulação em condições que eu tenho aí um número de plaquetas muito baixo, e a medula óssea está tentando liberar plaquetas de todo jeito, e ela pode liberar um pouco dessas plaquetas imaturas no sangue periférico. Vamos para os casos clínicos. Então, eu tenho aqui um primeiro caso clínico, com eritrograma, leucograma e plaquetograma. Tudo que está em vermelho, eu já vou dizer para vocês que está alterado. Então, a gente vai avaliar esses parâmetros. Tem anemia nesse hemograma? Tem. Né? O valor de hemoglobina está 10. Tem uma eritrocitopenia, com um número abaixo, né, do valor de referência em relação aos eritrócitos. O hematócrito está baixo. E vamos classificar essa anemia. É uma anemia normocítica e é uma anemia normocrômica, e eu não estou vendo anisocitose. Não tem variação no tamanho dessas hemácias. Vamos ver o leucograma. Eu tenho aqui um leucograma com 15 mil leucócitos, e o valor de referência de 4 mil a 10 mil. Então, eu tenho uma leucocitose. Essa leucocitose, esse aumento de leucócitos, é devido a qual subpopulação de glóbulos brancos? Vamos olhar aqui os neutrófilos, os neutrófilos totais. Eu tenho uma neutrofilia, tanto absoluta quanto relativa em porcentagem. Vamos olhar agora os bastonetes e os segmentados. Eu tenho aumento dos bastonetes, eu tenho aumento dos segmentados. Então, não tem desvio para lado nenhum. Tá? As duas subpopulações estão aumentando.
aumentados aqui na circulação. Eu tenho linfopenia, né, relativa, então eu vejo que a porcentagem de 20% aqui de linfócitos em relação ao valor de referência está baixo. E aí é o que a gente tem de exame alterado, de parâmetros alterados, porque o restante está tudo normal. Aí eu digo para vocês uma clínica, né? No laboratório eu só sei que tem uma neutrofilia, e a gente sempre aprende assim, neutrófilo aumentado é basicamente infecção bacteriana, e realmente pode ser, porque o neutrófilo é uma das principais células para matar inicialmente as bactérias, né? Então, o meu paciente tem coriza, congestão nasal, dores de cabeça persistente, sensação de congestionamento e compressão da face. O que a gente pensa que pode ser? Pode ser uma sinusite que eu chutei aqui, que poderia ser realmente, né? Mas o meu paciente tem o mesmo hemograma e tem outra clínica. Dor de garganta, febre intermitente, foi aferida, dor ao deglutir, orofaringe e amígdalas com placas purulentas. Penso, né? Olho lá, vejo pus, amigdalite e pura infecção bacteriana. As amigdalites, elas são, na maioria das vezes, virais, né? Principalmente em crianças, mas se eu vejo lá pus, né? Um eritema com pus, né? Se fosse um eritema sem pus, poderia ser viral, mas aqui eu tô vendo com pus pode ser, então, bacteriano. E aqui, outra clínica, febre persistente, cefaleia intensa, náusea, vômitos que não melhoram com a febre e os vômitos que não melhoram com analgésicos e antieméticos, e fotofobia. Eu poderia até melhorar um pouco a clínica, né, para ajudar vocês na interpretação, rigidez de nuca, né, alguns exames clínicos que os médicos fazem para ver a alteração da flexão de perna. Então, eu penso numa meningite bacteriana. Então, aqui é um tipo de exemplo que a gente pode inferir infecção bacteriana. E aí, para cada uma dessas clínicas, eu poderia prosseguir para auxiliar no diagnóstico, né? Aqui na sinusite, eu poderia fazer uma radiografia de face, a amigdalite, eu poderia coletar secreção para a gente fazer a cultura, que seria o mais certo, né? Fazer uma cultura dessa secreção para ver que tipo de bactéria cresce, para a gente administrar o antibiótico certo. E na meningite bacteriana, aí a gente poderia prosseguir para um TC de crânio, para coleta de líquor, fazer uma bacterioscopia, fazer o exame bioquímico do líquor, a gente poderia ver uma diminuição de glicose, porque as bactérias, elas consomem glicose, né, diferentemente dos vírus, então eu tenho aí exames adicionais que a gente poderia prosseguir para chegar no diagnóstico final. Então é muito importante, pessoal, que vocês aí da clínica possam nos ajudar a colocar esses dados clínicos nos pedidos de exame, que facilita muito e a gente tem mais confiança para liberar esses resultados. Só justificando por que os neutrófilos aumentam nas infecções bacterianas, né? Elas são as primeiras células a sair do sangue e chegar no foco inflamatório. Elas são as primeiras células a chegarem, mas também são as primeiras células a morrerem. Então, são as células de infecção, de processo inflamatório agudo, que nos mostra que é uma inflamação aguda. E essas células, elas fagocitam a bactéria, ativam um sistema altamente microbicida, que é derivada daquele sistema fagócito-oxidase, que está lá no fagossomo. Então, quando os neutrófilos fagocitam, ativa esse sistema, captura o oxigênio molecular e reduz o oxigênio em reativos intermediários de oxigênio muito tóxicos para essa bactéria, como, por exemplo, produz água oxigenada, ânion superóxido, pode associar com cloro e é extremamente reativo e microbicida. Então, por isso que os neutrófilos, que eu disse para vocês, são células muito importantes para a gente tentar conter a infecção bacteriana. E aí eu quero chamar a atenção em aumento de bastonetes em alguns casos, né? E na maioria dos casos de infecções bacterianas. Vamos entender por que os bastonetes são liberados. Vocês viram na aula passada todo o processo de maturação da linhagem dos neutrófilos, desde mieloblasto aos segmentados, né? A medula óssea, ela costuma ser dividida nesse processo de maturação em um pool mitótico, onde eu tenho um processo de divisão celular, de mieloblasto até o mielócito, e esse processo de divisão celular na medula pode durar por volta de evoluir ali em 8 dias. Depois de mielócito até
metamielócito, eu tenho um processo que a gente chama de pool maturativo, até bastonete, né? É um pool maturativo, e aí dura de 3 a 7 dias, e depois eu tenho um processo ali, um pool de reserva de bastonetes e segmentados. E aí, por um processo, né, de liberação, que a medula sempre quer liberar células maduras, ela acaba liberando os segmentados, e esses bastonetes, eles permanecem numa concentração muito maior na medula, e aí, por um processo hierárquico, a gente libera aí segmentados para o sangue periférico. Então, na medula óssea, eu tenho uma concentração muito maior de bastonetes em relação aos segmentados, porque eles estão sendo liberados no foco, na circulação periférica em condições fisiológicas. Quando a gente tem uma inflamação, a gente tem um estado reacional, seja ele infeccioso, né, principalmente, a gente tem um aumento de produção de citocinas inflamatórias, de fatores de crescimento, e esse processo evolutivo entre o processo de mitose, de divisão celular, e o processo de maturação celular, ele é encurtado. Então, ele deixa de ser ali de 8 dias, né, o processo mitótico, processo maturativo de 4 dias, mas todo esse processo ele é encurtado em 3 a 4 dias. Como ele é encurtado, a gente tem uma reserva de bastonete muito grande, então a medula óssea vai liberando esse aporte celular. Essa reserva granulocítica, ela é consideravelmente aumentada, porque eu tenho um encurtamento desse processo de maturação, e esses bastonetes são liberados. O que justifica, então, a gente ter em alguns casos, né, processos aí que a gente vê neutrofilia com desvio à esquerda, porque eu tenho um aumento de bastonetes. E aí, por isso que eu falei para vocês que o desvio à esquerda é o parâmetro que nos dá mais significado clínico para a gente poder interpretar. Vamos para outro caso clínico, diferente. Então, a gente tem aqui um eritrograma que ele é normal, né, não teve nenhuma alteração, e a gente tem aqui o leucograma, que mostra uma leucopenia, o número de leucócitos está baixo em relação ao valor de referência, e a gente vai ver que população é essa que está diminuindo, né, e me mostrando uma leucopenia. Então, a gente tem aqui as subpopulações na contagem diferencial, uma neutropenia absoluta e relativa, então, tanto a porcentagem quanto o número absoluto estão diminuídos. A gente tem diminuição de segmentados. Em relação aos linfócitos, uma linfocitose relativa. Então, a gente tem um aumento na proporção relativa de linfócitos, né? Com o caminhar desse processo inflamatório, que eu ainda não sei se é infeccioso ou não, gente, podemos chegar a uma linfocitose absoluta. Isso aqui é só um alerta, né, para a gente poder avaliar. Tem neutropenia já absoluta e pode evoluir para uma linfocitose depois também absoluta. Então, a gente tem que ficar em alerta. Aqui tem uma observação, nesse caso, que esses linfócitos que a gente viu aqui no esfregaço sanguíneo são linfócitos atípicos. Tá vendo que ele difere um pouquinho, né, a morfologia de um linfócito normal? O linfócito normal é bem redondinho, aqui ele está totalmente reativo. Então, a gente já pode pensar, né, que essa linfocitose e esses linfócitos atípicos, eles são processos importantes para a defesa do nosso corpo, eles estão reativos, eles estão reacionais. Em relação aos monócitos, eu estou vendo uma monocitopenia, que está errado, né, gente? Desculpa, monocitopenia absoluta, e que eu vou falar para vocês que não tem significado clínico nenhum. Pode ser que os monócitos estão migrando, né, e se diferenciando em macrófagos. Então, na verdade, não tem muito significado. E eu estou vendo também diminuição de plaquetas, a trombocitopenia, plaquetopenia. Quando a gente vê esse exame, é muito característico de qual doença, hein? O que vocês acham? Vou dar uma clínica. Febre, adinamia, mialgia, exantema, maculopapular, há 3 dias. A gente já pensa em arboviroses, né? Então, como a gente tem outros, né, vários tipos de arboviroses, não só dengue, eu penso em dengue, zika, chikungunya. Claro que com o exame físico bem feito, a gente pode até fazer um diagnóstico diferencial aqui, né? Exantemas aparecem mais em dengue e zika e muito menos em chikungunya, né? Mas a gente tem que lembrar que existem outras infecções que a gente tem uma sintomatologia bem parecida e um exame laboratorial de hemograma também bem parecido.
Por exemplo, as infecções por citomegalovírus, Epstein-Barr, as monolikes, até por um protozoário que é o toxoplasma, né? Algumas vezes, a toxoplasmose aguda pode ser bem similar a esse resultado de exame. Bom, a gente então pensa numa infecção viral principalmente, porque a gente tem essa clínica associada a uma linfocitose. E aí, eu escolhi, né, ser dengue por motivos de epidemiologia local, mas a gente pode também prosseguir para exames adicionais dessas outras infecções, e dengue é um tipo de doença que a gente tem os exames muito mais acessíveis, então a gente poderia confirmar ou descartar muito mais rapidamente, né? As UBSs aí, as unidades de atenção básica conseguem fazer esses exames. Só quero pontuar aqui que, normalmente, para infecção viral, se a gente conseguir pegar o início da infecção, a gente pode ver, sim, neutrofilia, viu, gente? Claro que é muito difícil a gente ver isso, porque o paciente não vai chegar no consultório médico ou numa UBS já com, né, antes de ter os sintomas, isso é muito difícil, né? Então, ele já aparece no consultório já com sintomas, então eu já tenho uma neutropenia para dar lugar a uma linfocitose. E com o tempo, sem um acompanhamento adequado ou um tratamento, para vírus citopáticos, eles podem aí induzir a morte celular, então a gente tem uma evolução para uma linfopenia. Então a gente decora lá na graduação que infecções virais, linfocitose, infecções bacterianas, neutrofilia, mas a gente pode ter linfopenia sim nas infecções virais. Só pensar em dengue, né? Desculpa, dengue não, HIV. Em HIV acontece dessa forma, a gente tem uma linfocitose inicial, porque a resposta imunológica está sendo ativada para combater o vírus, mas o vírus infecta linfócitos TCD4, então vai ter uma linfopenia depois, então a gente tem que ficar bastante atenta a isso. Aqui, só quero mostrar para vocês o aumento desses linfócitos na infecção viral. Uma resposta imune inicial sempre vai ter, né, neutrofilia, e eu quero lembrar, né, puxar aqui para o meu lado, na imunologia, né, que as células NK são tipos de linfócitos importantes também em infecções virais, e elas fazem parte dessa resposta imune inicial, apesar que seu aumento não é tão significativo, e a gente não consegue ver isso no hemograma, né, gente? Mas elas estarão aí consideravelmente tentando conter essa infecção. E depois, numa resposta imune mais tardia, a gente tem a ativação dos linfócitos, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, e os linfócitos T mais importantes aí que a gente tem em infecções virais são os linfócitos TCD8 positivos, porque eles são citotóxicos e vão matar as células infectadas por esses vírus. Então, por isso que a gente vê uma linfocitose depois. Lembrando que os linfócitos B são as células produtoras de anticorpos, elas se diferenciam em plasmócitos, e aí a gente vê o aumento da produção de anticorpos, né, frente à infecção. Então, por exemplo, em dengue, a gente pode pedir, a depender, né, da sintomatologia, do tempo de sintomas do nosso paciente, a dosagem, a quantificação de anticorpo para dengue. Em HIV, a mesma coisa, são, né, infecções virais. E lembrando que a gente viu no hemograma linfócitos atípicos. Eu quero fazer uma observação que os linfócitos atípicos, eles, normalmente a gente vê, né, infecções virais graves, mas a gente quase sempre vê nas mononucleoses, viu? Então, é muito importante a gente lembrar disso. E aí, depois de um tempo, né, sem acompanhamento pertinente, né, dessa infecção, os linfócitos, eles podem diminuir, porque por causa do efeito citopático do vírus. Então, dá ali no hemograma uma leitura de linfopenia. E aí eu escolhi dengue, né, por causa até da epidemiologia da doença na nossa região, acho que quase em todo o Brasil, né, é um problema de saúde pública, e o nosso paciente, ele refere 3 dias de sintomas, então ele está mais ou menos aqui nessa faixa aqui, ó, 3 dias de sintomas. Qual exame a gente poderia pedir lá numa atenção básica? E só lembrando, né, gente, que no nível de atenção básica, vamos lembrar aí dos programas de saúde pública, né? Estratégia de saúde da família, que nos auxiliam muito, né, no diagnóstico e tratamento de dengue, né, no monitoramento de dengue, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia. Então, é muito importante que a gente associe realmente esse hemograma com dengue. E aí, eu tenho um paciente com 3 dias de sintomas, e o meu paciente, esse que a gente estava discutindo, ele ainda estava com hematócrito bom.
né, se ele não procurar ali um monitoramento adequado, esse hematócrito, gente, ele pode diminuir. Vamos lembrar por que o hematócrito pode diminuir na condição de dengue, que foi até uma das perguntas, né, da aula passada. Bom, como esse paciente ele pode desidratar e perder volume sanguíneo, volume plasmático, até por extravasamento do plasma, o hematócrito, então, ele tende a aumentar, na verdade, né, porque eu tenho concentração das hemácias. Até então, o meu hematócrito desse meu paciente, ele está bom, né, aqui, ó, ele está bom, mas a tendência é o quê? Ele aumentar. Já as plaquetas, né, as plaquetas desse nosso paciente, em 3 dias, olha só, está diminuído, que casou bem com esse gráfico aqui, né? Então, o hematócrito está normal, mas a tendência é aumentar, e as plaquetas estão diminuindo. Chegando nesse limiar aqui de hematócrito extremamente elevado, com plaqueta muito baixa, muito grave, né? O risco de hemorragias. Nosso paciente está com 3 dias de sintomas, e ele tem, então, a gente pode pensar que ele tem uma carga viral alta, mas a produção de anticorpo ainda não começou. A produção de anticorpo ela é mais tardia, né? Uma resposta imune adaptativa. Então, qual tipo de exame eu poderia pedir para o meu paciente para a gente poder confirmar ou descartar dengue? Não pode ser a sorologia, né, gente? Tem que ser ou isolamento viral, que a gente consegue detectar o material genético do vírus por PCR, e é até muito bom para o sistema ali de vigilância epidemiológica, para a gente sorotipar o tipo de dengue e saber que tipo de dengue tem na nossa região, ou a quantificação do NS1, que é o antígeno solúvel de dengue. Toda vez que o vírus entra em replicação, ele libera o NS1, então ele fica solúvel. E aí a gente consegue detectar até o 5º dia de sintomas, preferencialmente até o 3º dia. E aí, depois, né, ali de 10 dias, mais ou menos, que eu poderia pedir realmente a sorologia, para a gente saber se tem IgM ou IgG para dengue. Isso é importante, gente, porque vai aparecer paciente lá no seu consultório e você precisa perguntar para ele quanto tempo de sintomas para a gente não pedir o exame errado. Se eu pedisse sorologia, iria dar falso negativo. O último exame para a gente discutir aqui hoje. Bom, vamos olhar para o eritrograma. A gente tem anemia, eritrocitopenia e o hematócrito está baixo. Vamos classificar a anemia normocítica. Ela não tem, na verdade, ela tem anisocitose, 17%, né? Tem uma variação aí pode ser normocítica, pode ser microcítica. Alguns laudos, gente, nos dão aquele gráfico. Então, é fácil, a gente olha e já sabe quais são as 2 subpopulações. E a gente tem uma normocromia. Em relação ao leucograma, os leucócitos estão abaixo do valor de referência, uma leucopenia bem significativa, né, gente? Em relação aos neutrófilos totais, a gente tem uma neutropenia absoluta e relativa, então 10% e 218, tem diminuição ali dos segmentados, e a gente tem uma linfocitose relativa, que pode caminhar para absoluta, que é o mais importante que a gente tem que avaliar mesmo. Nesse laudo, foi liberado presença de plasmocitose, presença de plasmócitos. Lembrando que plasmócitos são os linfócitos B, né? Uma vez ativados e diferenciados, eles não deveriam aparecer no sangue periférico. E eles são produtores de anticorpos. E aqui eu vejo uma monocitopenia que não agrega muito valor para a gente, né? Como eu já expliquei. E uma trombocitopenia. Vamos dar uma clínica para esse paciente, para a gente pensar. Percebam, pessoal, que a gente tem alteração nas 3 séries, né? Eritrograma, leucograma e plaquetograma. Isso, gente, é chamado de quê? Pancitopenia. Olha, o que também foi liberado no laudo? Presença de hemácias em rouleau. O que é isso? Hemácias empilhadas. Extremamente importante quando a gente lê isso aqui. Claro que isso aqui, gente, é muito específico para quem é da área, né, para fazer essa interpretação. Mas é legal que a gente saiba o que é, para a gente fazer, para qualquer pessoa, né, conseguir ler e saber o que é. Vamos dar uma clínica para esse paciente? Perda de peso, astenia, distensão abdominal, febre irregular, hepatoesplenomegalia. Acho que não ajudou muito não, né? Acho que ficou difícil ainda. Então, para a gente auxiliar, né, principalmente os alunos aí,
nas provas, nos casos clínicos, a gente tem que falar mais coisas, mas na vida real não é bem assim, né? Então, por isso, a importância de uma anamnese bem feita e de um exame clínico bem feito. Perguntem de tudo, desconfiem e perguntem de tudo. Aqui nesse caso, a gente pode levantar leishmaniose visceral, malária grave, endocardite, mieloma múltiplo, doenças aí que uma não tem nada a ver com a outra, né? Mas que esse tipo de exame pode aparecer. Nesse caso, eu vou correlacionar com uma coisa que acontece mais na nossa vida laboratorial, que é a leishmaniose visceral, mas a gente tem que fazer uma anamnese bem feita e seguir para diagnósticos diferenciais. Como a gente não vai fazer isso aqui, né? A gente vai já direto para uma escolha, né? Por questão aqui de aplicação e tempo. Então, eu escolhi aqui uma infecção por leishmaniose, leishmania, que causa leishmaniose, e aqui desconfiando de uma leishmaniose visceral, logo que a gente vai fazer um monte de pergunta para esse paciente, se ele tem cachorro em casa, se o cachorro passou, se o cachorro está bem, se o cachorro não está, se teve algum caso aí, né, perto, se tá morando perto do vetor, né. Então, a gente vai partir para exames complementares. Então, o mielograma, ele vai nos mostrar que podem ter aí, né, se for leishmaniose visceral, macrófagos cheinho, repletos de amastigotas. Então, a leishmaniose visceral é de vísceras, né? E o melhor mesmo, o melhor exame seria no baço, mas por riscos aí de hemorragias não é considerado. Então, o mielograma, ele pode ser realizado. E a depender também, né, da acessibilidade ali daquele laboratório, a gente pode também fazer sorologia para pesquisa de anticorpos anti-leishmania. Já que eu vi no meu hemograma plasmócitos, deve estar secretando anticorpo, né? Porque essa célula tem essa função. Então, a gente pode pedir aí a sorologia. Na leishmaniose visceral, é muito comum a gente ver essa hipergama-globulinemia. O que é isso? Aumento da concentração de anticorpos no sangue. E esse aumento de anticorpos no sangue, juntamente com o aumento de outras proteínas, elas vão alterar a viscosidade sanguínea. E aí eu vou explicar para vocês por que essa hemácia está empilhada. As hemácias, gente, elas não devem grudar uma na outra, né? Elas têm uma certa carga negativa, que a gente chama de potencial zeta, que vão se repelir. Então, uma hemácia se repele em relação à outra. Quando a gente tem um aumento de proteínas no sangue, esse potencial zeta ele é anulado. Então, as hemácias elas começam a ficar muito pertinhas até se empilhar. Dá o que a gente chama, né, descreve no laudo, como hemácias em rouleau, e que é extremamente importante também quando a gente pensa numa resposta com alta produção de anticorpo, com resposta imunohumoral. Só fazendo uma comparação, no mieloma múltiplo, por exemplo, que é um tumor de linfócitos B, a gente tem também plasmocitose, e não é uma concentração muito grande na corrente sanguínea, e tem também hipergama-globulinemia, tem hemácias em rouleau. A diferença é que no tumor, ele é um clone único, né? Então, quando a gente faz uma eletroforese de proteínas no sangue, a gente vê um pico monoclonal. Já aqui na resposta a um agente infeccioso, o pico não é monoclonal dessa produção de anticorpo, o pico na verdade, ele é policlonal, tá? Então, seria uma grande diferença que a gente poderia para fazer essa interpretação como diagnóstico diferencial. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês, espero que eu tenha contribuído, né, pelo menos um pouco, e eu escolhi, assim, uma das questões mais importantes, talvez, né, dentro do contexto de atenção primária à saúde. Muito obrigada, gente. Oi? Uhum. Ah, tá bom. Não precisa de ligar a apresentação novamente, não. Tá? Posso tirar. Obrigado. Uhum. Isso. Certo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thalia
Eu vou passar algumas perguntas para a professora Ludmila e como combinado na live passada, qualquer pergunta que seja mais relacionada com a semana seguinte, a gente não vai sanar essas dúvidas agora. A primeira pergunta é da Ellen Larissa. A anemia na gestante, ela pode ter fator hormonal que altera o hematócrito? Essa é uma boa pergunta. Em relação aos hormônios femininos e nas gestantes, ela pode sim aumentar a celularidade. Na gestante, isso é comum aumentar a população celular, mas como a gente ainda tem aumento do volume plasmático, ainda pode permanecer hipervolêmico. Mas o aumento da celularidade, ela também pode acontecer. E é também, além do hormônio da gravidez, né? Pode sim. A segunda Tanto é que a gente vê muito caso, né, de algumas células que podem aparecer na urina, frente a parece uma infecção urinária, mas não é uma infecção urinária, porque a gente vê uma leucocitúria na ausência de bacteriúria, por exemplo. Essas células estão sendo liberadas e elas estão em aumento, né, uma concentração aumentada e ainda podem ser liberadas na urina. Mas pode sim. Só um exemplo que eu quis dar. Certo. A pergunta 2 da Liliane é a causa mais comum de polissemia vera. Qual seria? É a mutação naquela via do receptor, que é principalmente na JAK. Essa mutação, existem várias condições dessa mutação nesse receptor, mas a mais comum é nessa via da JAK. Então, uma vez ela sendo mutada, ela é ativada constitutivamente, né, mesmo na ausência da eritropoetina. E aí, as cadeias terminais são autofosforiladas. Então, elas são fosforiladas constitutivamente. Mas existem vários tipos de polissitemias, na verdade, primárias, secundárias, congênitas, elas são induzidas por hipóxia, mas uma das mais comuns é pela mutação mesmo do receptor. Certo. Eu pulei uma das perguntas, Liliane Lira, também em relação à gestante. Como saber se realmente ela tem uma anemia ou se há uma hemodiluição? Olhar a Aí, hemoglobina seria suficiente? só a hemoglobina, na minha opinião, não seria suficiente, justamente por causa desse hipervolume, né, do plasma sanguíneo. E aí, quando o aparelho vai dosar as dosar a hemoglobina, pela essa hipervolemia, essas hemoglobinas também estão diluídas. Então, o médico tem que fazer um exame clínico bem feito, né, avaliar a paciente, claro, prosseguir para exames adicionais, né. É muito comum a gestante até tomar ferro, né, durante um período da gestação, até para evitar a anemia verdadeira. Certo. Agora, o Gustavo Leal pergunta: é possível haver policitemia, mas com baixa taxa de hemoglobina? Bom, que eu saiba, assim, eu não tenho, não sei raciocinar em cima disso. Mas eu penso que em algumas condições de hipóxia, né, onde eu tenho ali um aumento da eritropoetina, em algum momento transitório, que ainda não tenho tantas hemácias sendo produzidas, eu posso até ter. Mas eu desconheço alguma policitemia que a gente consiga ver isso no laboratório de uma forma que a hemoglobina não esteja aumentada, tá? Porque se eu tenho aumento do número de hemácias, né, eu posso ter aumento, então, da dosagem de hemoglobina. Certo. Gustavo Leal, ele pediu para você esclarecer mais sobre a questão dos dados serem relativos ou absolutos no leucograma e como que isso influencia numa interpretação ou diagnóstico, por exemplo. Tá, eu vou para uma interpretação um pouco fora, né, do valor de referência para vocês entenderem melhor. Quando a gente detecta blastos na corrente sanguínea, numa concentração muito alta, né, muitas vezes a gente vê assim 80% de blastos. E quando o aparelho vai fazer a contagem diferencial, ou ele coloca zero, né, nas subpopulações, ou ele até emite alguns alertas que ele não conseguiu nem saber se realmente é zero.
Então, quando a gente faz essa proporção, né, de 80% a 90% de blastos, e sendo os leucócitos dessa forma como 100%, como que eu vou relacionar 0%, sendo que eu sei que meu paciente tem leucócitos, tem monócitos, independente da imagem blástica, né? Então, quando a gente pega valores relativos e que esses valores de leucócitos totais estão muito exageradamente aumentados ou diminuídos, esse valor relativo ele não é real, até por isso que tem esse nome de relativo. Então, é importante que a gente olhe no contexto absoluto. Certo. Agora eu vou encaminhando para a última dúvida, na verdade é mais uma sugestão, se você indica alguma literatura para estudar hemograma. Essa também é sempre uma pergunta dos alunos, porque a gente coloca muito da nossa vivência, porque os livros, eles são muito conceituais, lógico que eles utilizam de alguns exemplos para a gente conseguir pensar, mas muitos desses exemplos são bem assim, fáceis da gente entender como a anemia que eu mostrei aqui, mas hoje até tem livros bem mais, mostram muito mais o raciocínio dentro do hemograma. Aquele gráfico que eu utilizei para mostrar para vocês a diferença entre VCM, a relação entre VCM e RDW, ele é até um gráfico que eu modifiquei, adaptei do manual de hemograma, que é até de um brasileiro, de Porto Alegre, Renato, eu esqueci o sobrenome, mas eu posso colocar para vocês depois, a liga mostrar para vocês, que ele é um livro, ele é um manual de hematologia, o autor é Renato, de Porto Alegre. Então, eu gosto muito desse livro. Olha, e também, gente, pega infectologia, muitos livros clínicos, porque se a gente ficar só nos manuais, né, de hematologia, a gente às vezes deixa a clínica. Vocês perceberam, não sei se vocês conseguiram captar, o tanto que a clínica é importante também nessa interpretação. Então, os livros nos dão os conselhos, a gente pega aí livros clínicos para a gente tentar entender melhor. Certo, Ludmila. Nós gostaríamos de agradecer sua participação, toda a atenção e carinho que você prestou para a gente. A Lanfac agradece. E agora Eu que agradeço. agora eu vou deixar o Juan finalizando e passando os repasses. Professora, muito obrigado pela sua participação, por estar tão atenta ao nosso pedido e por ter disponibilizado também os slides para todos. Agora eu também gostaria de agradecer a todos que tiveram paciência de assistir, mesmo com alguns problemas técnicos. Acredito que o link alternativo pode suprir a expectativa de vocês. De qualquer forma, nós iremos colocar o vídeo no canal, sem nenhum defeito, e em breve vocês já vão poder acessar. Nós iremos deixar as aulas gravadas por tempo indeterminado no canal da Lanfac, mas também nós pedimos para vocês seguirem o canal Medicina UFJ, que está nesse QR Code verde, porque lá nós temos alguns materiais de outras ligas e também de outros projetos da nossa Universidade Federal de Jataí. Além disso, também gostaria de ressaltar que serão necessários apenas 2 formulários de presença para que vocês possam receber o certificado. O certificado será enviado a todos vocês após o encerramento do evento no dia 25, em torno de 1 a 2 semanas, porque nós recebemos um grande número de inscritos. Qualquer dúvida, contate-nos no direct ou no e-mail que nós deixamos no link da bio do nosso Instagram. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos e boa noite.